Opa, fala aí, Yazeiro, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um projetinho muito legal, onde a gente vai utilizar o LangGraph, o LangSmith aqui, e também a gente vai fazer evals da nossa ferramenta, ou seja, nós vamos executar testes em cima do nosso agente e ver se ele está tendo a capacidade de responder de forma correta. Então repare aqui neste exemplo que eu estou mostrando aqui em tela, que nós temos aqui uma visualização do nosso grafo, né? O que a gente vai executar do nosso agente. Então ele tem um start, um recebimento de mensagem, uma validação de intenção, também verifica o erro dessa intenção e exibe um resultado. Além disso tudo aqui, nós temos aqui o evals do nosso agente. O que é muito legal é que já dá para você perceber que a gente pode chegar na conclusão de ser um agente bancário, né, aqui, e que tem intenções aqui que o nosso agente não está conseguindo interpretar. E uma delas aqui, que é muito importante você já saber, é que este agente aqui tem intenções de chavear, né, para dentro do nosso MD Bank aqui, que é o banco que a gente vai fazer fictício aqui, intenções do cliente, né? E uma delas é investimento. E olha só o que acontece aqui já. Eu tenho quais são as opções de fundos disponíveis. Ele fala que a referência aqui que eu gostaria de saída era investimento e eu recebi outro. Então isso aqui é muito interessante. A gente vai perceber como que a gente faz isso daqui, manda esse dataset para o nosso agente via ferramenta de eval e vamos medir a qualidade do nosso agent. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Legal. Então aqui nós vamos fazer o que a gente já sabe de praxe, né, que é o init. Né? Então nós vamos startar aqui o nosso projeto. Nós vamos agora instalar algumas dependências aqui. Então eu vou pausar o vídeo para que você não fique aguardando eu digitar todas. Bom, então aqui eu coloquei o próprio LangChain, né? O LangChain OpenEye, o LangGraph, o LangGraph CLI aqui para mim. Então isso para que eu possa subir, né, aquela visualização do nosso projeto, né? O próprio LangSmith, a OpenEye, OpenEvals, que é justamente onde a gente vai fazer o evaluation do nosso modelo, o PyDent e o Python.NET. Então, nós vamos instalar eles aqui agora. Legal, agora a gente já tem aqui a instalação do nosso projeto, das dependências do projeto, perdão. Eu vou ativar o ambiente aqui e vou abrir ele no testcode aqui. Vamos ver o resultado aqui da criação do nosso esqueleto de projeto, né? Então, vamos abrir aqui. A gente já viu isso muitas vezes, né? E agora sim, nós vamos começar a criar a estrutura do nosso banco aqui com LangGraph. Então, a primeira coisa que nós já fizemos, né? Foram as instalações dos nossos pacotes. Agora eu vou configurar o LangGraph JSON, justamente para que eu possa visualizar no LangSmith, LangGraph JSON. Esse arquivo aqui, né, do nosso projeto, ele fica responsável por dizer onde estão as dependências, né, ou que ele vai utilizar no LangSmith, informar que ele vai usar environment e qual é o grafo que a gente está testando aqui. Então, nós vamos abrir aqui, vamos colocar aqui as dependências, né, que é o nosso próprio projeto aqui. Vamos informar para ele onde estão os grafos. Nós desejamos testar. Vou abrir ele aqui. Eu vou falar que ele é o MD Bank. Vamos colocar uma vírgula aqui. Tem que parar de reclamar. Vou falar que ele está na main py e ele vai executar o app que nós ainda vamos desenvolver. Então aqui eu vou colocar que ele vai ler da environment.end aqui. Esse arquivo de environment vai estar as configurações do OpenAPI Key, do LangSmith API Key, LangSmith Tracing e LangSmith Project. Essa configuração de valor das environments, você vai pegá-la no LangSmith e no portal da OpenAI. Eu só vou colocar os nomes aqui das chaves que eu vou utilizar. Então, vai ficar com LangSmith API Key, próprio Tracing e LangSmith Project.
Então, eu vou preencher esses valores aqui e você vai preencher com as suas configurações aí. Agora, com a configuração devidamente colocada aqui, nós podemos continuar, né, a estruturar o nosso projeto. Então, eu vou já aproveitar aqui e criar as pastas que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, vai ser a Graphing. Nós também vamos ter a Nodes, que são os nossos nós. Nós também vamos possuir a pasta de esquema. Nós também vamos possuir uma pasta de tools aqui. E são essas aqui as configurações iniciais do nosso projeto. Vamos começar aqui pela ordem, né? Então aqui ele está falando das tools, né? Então nós vamos escrever a nossa primeira tool. O que que ela vai ser responsável? Quando o nosso LLM estiver em execução, no caso, o nosso agente, né, do MDBank aqui, for saber, né, a intenção do nosso usuário, ele vai extrair essa intenção. E essa extração de intenção vai nos devolver se o cliente está falando de cartão de crédito, conta corrente, empréstimo e investimentos. Nós vamos fazer isso porque no futuro eu pretendo trazer aqui um padrão muito interessante dessas novas versões do Lang Graph aqui, que é o padrão de router, de roteamento. Então, para o nosso caso, ele vai funcionar de forma muito interessante. Então, no futuro, eu vou trazer um tutorial sobre o router, justamente linkando com este nosso projeto aqui, que vai ter essas intenções do cliente. Então, para isso, nós vamos criar um arquivo aqui chamado extrair intenção do pai e vamos escrever. Então, eu vou usar o LangChain Tools, importar a própria tool aqui, vou importar o regex para o projeto, vou dizer que eu tenho uma tool que vai extrair intenção do nosso usuário, né? E vou colocar aqui um return direct com false. Legal. Agora que eu já determinei essa primeira questão, eu vou falar para ele que ele tem um def, extrair intenção tool, ele pega o texto, né, que é uma string, ele devolve uma string, e aqui nós vamos escrever, né, o que essa tool aqui de fato está fazendo, né? Então ela detecta a intenção principal do texto do usuário. Então eu vou dar um exemplo aqui para ele, cartão de crédito, ou seja, a gente está pegando, né, alguns exemplos para ele entender aqui, conta corrente e etc. E não vou gastar muito texto referente a isso, porque é uma tool bem simples aqui. Então, o texto dela é um texto aqui. Vou jogar ele como Laura. Eu vou obter aqui os padrões, né, que o cliente vai enviar. E aqui, por questão de tempo, eu vou copiar esses padrões, que basicamente vão ser regex. Aqui, então, se ele vê que bate com essas palavras, é cartão de crédito. Se ele vê que essa é conta corrente, essa é empréstimo e essa é investimento. E aqui, eu vou percorrer, né, o nome com as minhas regex, pegando os padrões que vão vir do item. Vou buscar, né, esse padrão, retornar aqui o nome, e se ele não bater esse padrão, eu vou retornar aqui como outro, ou seja, não bateu a intenção. Aqui nós vamos deixar bem simples, tá? Porque futuramente, como mencionei, nós vamos utilizar um padrão de roteamento. Aqui isso vai ser bem legal para o nosso agente no futuro. Se você tiver assistido até aqui, eu peço que você deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e deixe aqui para mim saber o que você vem achando desses vídeos aqui. Bom, vamos lá. Continuando, eu vou abrir agora aqui o esquema, né, do meu projeto, né? Então aqui eu vou definir, né, o que eu desejo dele. Como provavelmente essa é uma parte aqui de dúvidas, eu vou deixar como um focus state aqui. Então eu vou abrir ele dessa forma, por hora aqui. Vou então importar o typing, porque eu vou utilizar ele aqui. Importar optional. Eu vou utilizar o PyDentity aqui com Birth Model e vou importar LangChain.messages import n
message. Isso porque a intenção é que ele nos devolva, né, as mensagens ali para mim. Então, maravilha. Com isso daqui, eu posso vir aqui e falar para ele: messages é uma lista aqui para mim com N messages, né? Então, basicamente, ele vai escrever aqui para mim uma lista, né? Vou pedir a intenção do meu usuário, que basicamente é uma string outro aqui. O nome do cliente, nessa primeira versão a gente ainda não vai pegar esse nome, mas já vamos deixar aqui. E também eu vou pegar a resposta, né? Então, ela é do tipo optional aqui, como string aqui. Maravilha. Então, com isso, a gente já tem o nosso esquema. Então, maravilha. Agora que a gente já escreveu o nosso esquema ali, né? Nós vamos escrever os nós do nosso projeto. Então, nós vamos para a pasta aqui de nós. E a gente vai criar aqui, então, primeiro, o erro de intenção do pai. Nós vamos também criar aqui receber mensagem pai. Vamos escrever o resultado. Opa, ele entendeu como uma pasta. Vou ajeitar aqui. Resultado. Infelizmente aqui eu vou ter que apagar. Então, vamos criar ele aqui como resultado pai. Validar a intenção. Nós vamos validar a intenção aqui. E nós vamos criar um nó de condição. Então, por esse motivo, eu vou ter uma conditions aqui. E dentro da condição, eu vou colocar checar intenção do cliente. Então, aqui, nós vamos checar a intenção. Maravilha. Então, eu vou começar por aqui, pela checagem. Eu já estou com ele aberto aqui. E vou falar para ele que ele é um from type import literal from schema packing. Nós vamos importar aqui Packstation. Vou colocar aqui um def. Checar a intenção do cliente. Enter aqui. Eu quero o state sendo daqui. E eu vou retornar um literal aqui, onde tem validar intenção e erro de intenção. Legal. Aqui, né, uma vez colocado as opções, eu vou dizer para ele quais são as intenções válidas, né? E aqui eu vou colar para ganhar em tempo. Então, nós temos cartão de crédito, conta corrente, empréstimo e investimentos. E agora eu vou retornar, validar a intenção, se state intenção, in válidas, else erro de intenção. Legal. Então, aqui eu coloquei o meu condicional. Né? Ainda não estou usando ele, a gente vai utilizar, mas por hora, saiba que isso daqui vai fazer o nosso condicional. Então, eu vou abrir agora o erro de intenção do usuário, from schema, pack, state aqui também, né? Então, eu vou importar aqui o fact state para mim, def, erro de intenção, vou colocar ele aqui, vamos abrir o state do block, aqui ele, agora sim, então, legal, e eu vou devolver para ele um state aqui, e aí eu vou colocar para ele state.resposta, que é onde vão estar a resposta desse decisor aqui, vamos abrir aqui, e aí eu vou colocar aqui algumas opções de texto, e aí você pode escolher as suas. Então eu coloquei desculpe, não consegui entender a sua intenção. Por favor, escolha uma das opções, que é cartão de crédito, conta corrente de empréstimo ou investimentos. E eu vou retornar esse estado aqui. Então legal, já resolvemos a questão do erro de intenção. Agora nós vamos escrever o nó onde tem mais código. Esse primeiro aqui, que é onde ele recebe a mensagem, perdão, ele vai ter mais código porque ele é de fato onde tem o nosso agente que determina o recebimento da mensagem. Ele vai ter a tool e extrai a intenção do cliente, e uma vez ele conseguindo fazer isso, ele devolve os dados ali e, se possível, o nome do cliente, se ele conseguisse obter, coisa que ele não vai
conseguir fazer nesse primeiro momento. Eu vou colar aqui as bibliotecas que eu importei, lembrando que esse código vai estar aqui na descrição do vídeo, repositório. Então aqui eu usei a LangChain Messages, né? Então para pegar a parte humana, a System e as tools aqui. Usei um Chat Model aqui. Usei a minha tool de extração de intenção. Usei o meu esquema, importei o S, JSON e .env. Então agora eu vou colocar para ele load.env. Vou abrir aqui uma API e é igual a os get env. Então aqui eu vou pegar OpenAI API Key, legal. Agora eu vou abrir o meu modelo, então init model. Vou falar para ele que eu quero o GPT-4o. Pode ser o mini aqui, nesse momento, não tem problema. Minha API aqui, eu vou falar para ele que eu quero uma temperatura aqui, 0. Agora eu vou pegar, né, as minhas tools aqui, tanto por nome quanto as que eu já possuo ali, que é extrair. Então ele vai tentar de um jeito ou de outro aqui, né? Vai ser essa regra. Então, model with tools, model bind tools, a extrair intenção tool, que é a nossa aqui. Tools by name aqui é igual extrair intenção to name dela, é a nossa própria extrair intenção tool. E agora eu vou escrever de fato, né, o recebimento da mensagem. Ele já me ofereceu uma opção, só tem um detalhe aqui, eu não tenho essa mensagem, né? Então aqui é só o estado, né? O state aqui, legal. E agora eu vou falar para ele, se não tem messages aqui, então state.message. Então aqui é se não houver histórico, tá? Ele vai criar uma mensagem pro cliente. Então messages é igual a human message. Nós vamos abrir aqui. Vamos colocar content, usuário, state.resposta, or nada aqui. Legal. Então, se não tem histórico, ele vai criar a mensagem. É isso que a gente está fazendo. Então, eu vou falar para ele que eu quero invocar, né, um LLM, então response agora model with tools aqui, né, só que no caso aqui eu quero um invoke e vou invocar via system message aqui. Vamos colocar para ele um content, deixar ele aqui, né? Ele parar com o que ele estava ali. Então, você é um assistente de atendimento ao cliente do ND Bank. Aqui. Legal. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou falar para ele que eu quero um state, né? E messages. Maravilha. E eu vou fechar aqui. Legal? Então, escrevi ali para mim a minha system message. E agora eu vou alterar o state messages e vou appendar, né, o meu response aqui. Então, eu estou adicionando o histórico, né, do meu cliente. Ou seja, conforme ele está interagindo, eu estou adicionando esse histórico. E agora eu vou colocar a chamada da tool e executar, né, a tool message aqui para mim. Então, for to call get attribute aqui para mim, response da to calls. Vamos ver aqui a sugestão do Copilot. Tools to by name. To, aqui ele só errou. E um detalhezinho, não gosto de deixar assim, eu gosto de deixar assim. Então, beleza. Name, vamos conferir aqui. Observation, não, eu vou fazer algumas alterações aqui. As sugestões às vezes não são muito legais aqui dele, em alguns momentos. Então eu vou colocar aqui para ele uma observation, só que ele vai fazer um invoke aqui to call dos args aqui para mim. E aí eu vou falar para ele que eu quero o state messages append da to message. Vamos abrir aqui. Eu quero content, vai ser observation. Maravilha. Agora eu vou falar para ele que a to call
id é to call id. Então, aqui eu vou verificar, né, se realmente a tool foi chamada, né? Então, é basicamente isso que a gente está verificando aqui. Uma vez feito isso, né, a gente atualiza então a intenção do cliente, né, a partir deste resultado que a gente fez na nossa tool. Então, eu vou dizer que agora a intenção do meu cliente é essa observation aqui, da minha tool. Então, agora eu vou... deixa eu só ver o que ele disse aqui. Intenção, bom, basicamente acho que era só algum aviso dele, mas tá tudo certinho. Então, vou colocar aqui para ele uma tentativa, né? Os dados são JSON loads, a minha resposta, content, state, nome do cliente é igual dados get, nome do cliente, se ele conseguir pegar, aqui no caso é o nome. Se não deu certo, né, eu vou fazer a minha exception aqui, dizer que o state, o nome do cliente aqui é nada, e vou retornar o meu estado. Então aqui se eu conseguir pegar o nome do cliente eu vou devolver, senão não tem o nome do nosso cliente. Então, esse daqui fica com o código de receber a mensagem. Agora nós vamos escrever a de resultado. Então, maravilha. Vamos então agora em resultado. Vamos fechar aqui e vamos ajustar aqui o resultado. Então, from schema pack, nosso aqui do banco, from vai ser lentinho aqui, as mensagens, a gente importa AI message. Aqui porque agora essa exibe o resultado. Então a gente precisa de uma AI message. Então def resultado, aqui eu vou fazer um condicional. Agora, se state intenção for outro, que é o que a gente determinou lá, né? Eu vou devolver um texto aqui, que eu já vou colar aqui, para não escrever ele por completo. Vou trocar aqui para state, né? Então eu coloquei, desculpe, não entendi sua solicitação, porque eu sei apenas sobre esses assuntos, cartão de crédito, conta corrente, empréstimo, investimento. E aqui eu vou deixar esse messages para a gente fazer um debug, né? O que está acontecendo. Vou colocar aqui um else e vou falar para ele aqui o texto. Olá, vamos abrir aqui, state, nome do cliente, dar uma tratativa aqui, caso isso aqui não venha, né? Aqui está a informação sobre o state de intenção dele, que é state da intenção aqui. Então, vamos fechar aqui. Nosso agente por hora só vai mostrar, né, essa intenção, ele ainda não vai resolver, propriamente dito, né, o que a gente solicitou. E aí eu vou colocar aqui para ele state, resposta é o resultado do texto. Então, se for outra intenção que eu não consegui pegar, ele vai devolver isso, e se for que eu consigo, ele vai devolver esta daqui. Agora, eu vou vir aqui, vou criar uma AI message com o conteúdo do meu texto. Vamos fazer um condicional aqui de has attributes. Vamos ver se no estado tem as mensagens. Se tiver, a gente vai appendar este cara aqui. Ou se não, nós vamos colocar aqui o state de message com AI message. Então, agora sim, nós vamos retornar o estado. Então, agora a gente passou a ter o resultado. Por fim, nós precisamos validar a intenção, né? E aí, para isso, novamente, o esquema importa do FactState, def validar a intenção. E aqui eu vou usar state mesmo, não vou usar essa intenção aqui. Aqui não é um booleano, aqui é da própria FactState. State resposta é igual intenção. Vamos colocar ela aqui. State ponto intenção reconhecida com sucesso. Legal, vamos retornar o estado aqui. Né? Então, repare que a gente manipulou bastante o estado. E os nós estão escritos. Perfeito. Agora, nós podemos abrir aqui o nosso grafo e fazer um workflow de execução. Então, workflow do Python. E agora sim, nós vamos escrever, né, de fato, o workflow desse nosso grafo que a gente gerou. E aqui eu vou importar, né, as bibliotecas, eu vou pular aqui para a gente ganhar em tempo. Então aqui o que eu faço é,
eu pego o LangGraph, importo, né, perdão, o state graph, importo para ele startar e finalizar, importo o esquema aqui para mim, importo os meus nodes, né, de receber mensagem, validar a intenção, erro de intenção. Aqui eu trago o condicional, é só ajustar aqui, agora sim. Então aqui é para checar a intenção do cliente, né? E aqui checar a intenção do cliente, pego o resultado e trago para cá. Com isso tudo, eu vou criar aqui o meu grafo, né? Aqui amarrar esta regra. Então, vou falar para ele create workflow. Vamos abrir ele aqui. Vamos então criar isso, né? Workflow é igual ao state graph do FactState. E agora eu vou começar a escrever meus nodes. Então, eu vou colocar aqui workflow.add node. E aí eu vou chamar de receber mensagem. E ele usa o nó lá de receber mensagem. Agora ele me deu aqui validar a intenção, erro. E aqui, deixa eu só tirar aqui essa sugestão que eu vou usar ela até aqui. Então, o erro de intenção. E aqui eu vou alterar para workflow add node o resultado. Então, obtive o resultado ali. Porém, para fazer isso, eu preciso dizer onde ele starta. Então, eu estou dizendo que existem esses nós. Mas onde ele starta, né? Para isso, eu vou colocar um add aqui, porém, dizendo que a primeira coisa que ele tem que fazer é receber a mensagem. Na sequência que ele faz isso, workflow.add, conditional add, aqui, que basicamente vai ser para eu validar, né, o receber mensagem. E para fazer isso, né, eu vou usar o checar intenção do cliente, né? Então, aqui é onde tem a minha add condicional, né? Então, ele vai receber a mensagem e depois que ele recebe a mensagem, ele vai validar esta mensagem que foi enviada pelo cliente. Então, basicamente é isso. Uma vez que ele fez isso, né? Que ele vai fazer esse condicional para ver se é algo que ele consegue usar. Se for algo que ele consegue usar, ele vai informar a possibilidade de uso, senão ele vai dizer que ele não tem como usar aquilo, né? Um if else clássico. Então eu vou falar para ele aqui validar a intenção e aí ele vai para o resultado depois que ele validar a intenção, e se der um erro de intenção, ele também vai para o resultado. Lembrando que nós separamos, né, aqui o erro de intenção para justamente mostrar isso para o nosso cliente, né? Então, por esse motivo, ele vai vir para cá. E aí nós vamos dizer para ele o final, né? Onde ele termina. Então, o workflow add, o resultado end. Maravilha. Feito isso daqui, nós precisamos fazer só mais um ajuste aqui, que é pegar aqui na main, vamos apagar isso, e vamos falar que eu quero pegar graph, workflow, vou pegar o meu workflow que foi criado, vou falar que é web, create workflow. Estamos fazendo isso, né, para que aqui o LangGraph consiga entender que ele pode chamar, né, o nosso workflow. Deixa eu só ver aqui o que ele está reclamando. Provavelmente algum import meu aqui. Deixa eu ajustar aqui. E o meu nó aqui é erro de intenção. Meu esquema. Vou pausar aqui para olhar o que está de erro aqui. Bom, o erro aqui era só escrita mesmo. Então aqui no esquema é FactState. Aqui. E aqui, infelizmente, eu deixei erro e error, mas não vou alterar aqui. É só uma questão bobinha aqui de arquivo, tá? Mas eu sugiro aqui no seu caso você deixe certinho. Então aqui é erro de intenção e aqui erro de intenção. Então, legal. Agora que eu já estou com isso daqui, eu posso subir aqui o meu lang graph dev aqui. Então aqui a gente pediu para executar o lang graph dev, né? E ele vai subir isso para nós. Então aqui dá para reparar, né, que ele já começou aqui o processo para subir, né? Então assim que ele terminar de verificar o nosso projeto, se estiver tudo certinho, ele vai abrir aqui o navegador, né, mostrando o nosso projeto. Ó, aqui ele executou, mas olha só, temos um errinho aqui. Então ele está falando que ele não foi capaz de carregar o grafo porque ele não conseguiu importar a tool. Então,
provavelmente eu tenho algum errinho aqui na minha tour. Então vamos ver isso. Então, vou vir aqui, vamos procurar ele aqui, receber mensagem, deixa eu ver aqui, essa tua aqui, extrair intenção, vamos ver. Aqui é questão de nomenclatura novamente, vamos ajustar ela aqui, e aqui também. Então, temos um errinho aqui, aqui e aqui, maravilha. Eu acho que deve ser isso. Vamos salvar aqui. E salvar aqui também. Aqui, vamos ver. Tarará, acho que agora tá certinho. Vamos conferir aqui. Aqui tá ok. O nome da tua aqui. Deixa eu fechar e abrir ele de novo aqui para ver se é só o VS Code. O módulo tá aqui. Receber mensagem. Bom, vamos ver aqui no terminal se ele tá certinho. Bom, aqui ele executou, mas ele tá aqui agora no arquivo do main. Aqui ele não conseguiu de novo achar. Temos então algum lugar ainda com essa nomenclatura errada aqui. Vamos buscar aqui o nosso projeto. Deixa eu ver o que é. Aqui ele está correto. Aqui também. Aqui, validar a intenção. Então aqui eu tenho o errinho novamente. Maravilha. Acredito que este daqui tenha sido o último local que eu tenha deixado aquela escrita errada. Vamos ver aqui agora. Parece que está tudo ok, ó. Então ele submeteu. Vamos ver aqui se ele vai subir. E não, novamente temos aqui agora só que um erro diferente, que é receber mensagem no e o erro de intenção. Então aqui também deve ser questões de escrita. Bom, aqui foi uma coisinha bem bobinha. De novo, né? Forma de escrever. Esqueci de colocar o R aqui e o R aqui, né? Na primeira versão que eu tinha feito, eu tinha deixado sem, então eu fui fazer um ajuste e acabou que o nó não gostou muito desse ajuste, mas tudo bem. Então, agora, né, com ele rodando, né, nós podemos aqui puxar aqui e nós vamos conseguir ver aqui o resultado. Então, repare que ele abriu aqui um chat para nós, né, e aqui eu tenho a visão do grafo que nós criamos. Então, aqui está o receber mensagem, validar intenção, erro de intenção e resultado. Vamos vir aqui, né, e falar para ele, oi, para que a gente consiga ver a execução aqui do nosso projeto. Ele mostra que ele passou aqui, né, não tem nome, então provavelmente aqui, ó, algum lugar eu deixei esse nome client aqui, vamos caçar aqui, então, tá aqui. Então aqui na verdade é nome cliente, né? E aqui é nome cliente, né? Então esse era o probleminha aqui. Por isso que é bom ter uma camada de observabilidade, né? A gente consegue ver esses erros. Então vamos ver aqui, ele está subindo novamente o nosso projetinho. Então aqui ele está falando que subiu, né? Então a gente pode vir aqui e vamos testar novamente. Dar um oi para ele, submitar, vamos ver. Legal. Agora ele deu erro de intenção aqui, mas não é um erro de fato, né? Eu vou abrir uma thread nova aqui, vou falar oi para ele, vamos submitar. Maravilha. Então ele funcionou agora. Então ele passou, né, pelo start, passou pelo receber. Aqui ele mostra, né, como que ele passou por isso. O erro de intenção, aqui, né, que nós colocamos isso como um erro de intenção para ele. E repare que ele fala, desculpa, eu não entendi sua solicitação, né, porque eu só falo sobre isso. Agora, nós vamos mandar uma mensagem falando o seguinte, quero falar sobre o meu cartão de crédito. Vamos submitar aqui. Aqui nós temos uma nova execução. E aqui ele fala, olá, aqui está a informação sobre o cartão de crédito. Porque quando ele validou a intenção, ó, a intenção é cartão de crédito e ela é reconhecida. Legal. Agora que nós estamos vendo que o nosso projeto está funcionando, vamos utilizar ele na visão aqui de chat mesmo, né? Então, olá, meu nome é Douglas. Vamos enviar aqui. Eu vou colocar um show to calls aqui, porque eu quero ver isso, né? Legal. Vamos enviar aqui. Então, olha só, que coisa interessante, né? Olá, meu nome é... Olá, Michael, como posso te ajudar? Desculpe, não entendi sua solicitação, porque eu sei apenas sobre esses assuntos aqui.
de cartão de crédito, né? E aqui ele mostra, né, toda a execução que ele fez. E aí se eu falar para ele, quero falar sobre o meu cartão de crédito, enviar aqui, ele mostra, né, que ele chamou a nossa tool de extração, né, agora, né, porque eu coloquei aqui, ó, para exibir, então eu consigo ver que ele extraiu a intenção aqui para mim, né, a tool conseguiu pegar cartão de crédito e olá, aqui está as informações de cartão de crédito. Legal. Aqui já dá para a gente ter uma noção breve de como o nosso agent está se comportando com esses textos, né? Mas para isso, aqui, para que a gente tenha certeza de que tudo está ocorrendo como nós gostaríamos, né? É interessante você vir aqui na home do seu project, vir aqui no agent, eu coloquei como agent MDBank lá, né? No nosso projeto, e nos valermos de observabilidade, né? Então, aqui eu consigo ver a latência do meu agente, né? Consigo saber quanto tempo ele está levando para fazer esse básico, né? Consigo ver os outputs dele, né? Então, eu estou vendo que aqui ele entendeu, ó, cartão de crédito, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Aqui outro, aqui cartão de crédito e aqui outro. É legal você vir aqui, né? Clicar aqui e dar uma olhada, né? Em tudo que ele fez aqui de execução, né? Então, aqui está o meu agent, né? Ele recebe a mensagem aqui. Quando ele recebe a mensagem, ele executa, né? O GPT-4 Mini-O. Então, a gente vê aqui mais ou menos, né? O custo que ele gastou, né? Para fazer isso. Ao clicar, nós vemos que ele chamou a nossa tool, né? Extrair intenção. Quando podemos ver aqui, né? Essa execução. O input, aqui, a parte humana, né? E a saída, né? Que ele extrai a intenção e mostra um texto. Então, aqui já conseguimos observar que ele executou essa extração, né? Para mim, usando a minha tool. E aí eu vou vir aqui e olhar. Para extrair a intenção, ele gasta 0.01 aqui, né? Não chega nem perto de ser um segundo aqui, como é de fato receber a mensagem, né? Então dá para perceber aqui que mesmo no mini, né, eu tenho uma latência aqui, ó, pelo menos 1 segundo 71 para fazer só a extração da intenção, né? Mas por usar algo não agêntico aqui na tool, né? Então a gente está se valendo aqui da regex ali para nós, para extrair a intenção do texto, é muito rápido essa extração. Né? Uma vez que ele extraiu a intenção ali do nosso cliente, nós passamos para outro nó de grafo que também é muito rápido ali para executar, que é checar, né, a intenção do cliente. E nessa hora ele armazena para nós o estado, né, aqui com a intenção. Essa questão aqui de estado, eu recomendo você dar uma olhada aqui, uma parte aqui da documentação da LangChain, que eu acho muito importante. Inclusive, eu venho utilizando para estudar aqui também. Deixa eu encontrar onde é que ela está aqui, bonitinha. Que é aqui, tá? Que é engenharia de contexto. Né? Então, essa doc aqui, ela é riquíssima, né, em como é feito, né, essas execuções da tool, os resultados, o modelo, a requisição, como tudo acontece por debaixo dos panos. Então eu recomendo você dê uma lida aqui, assim como eu venho fazendo aqui, nos meus estudos, porque vai ajudar muito a entender, né, como esse contexto é executado. Legal. Então aqui eu chequei a intenção, armazenei a intenção, que é cartão de crédito, né? O nome do cliente eu não tenho, a resposta eu já tenho, e aqui a mensagem que eu gerei com isso, a humana, a AI e as tools executadas. Depois que eu chequei a intenção do cliente, eu vou, então, de fato, validar, né? Então, nessa hora, eu quero ver aqui, perdão, se a extração de intenção me devolveu, né, o que eu preciso, que é cartão de crédito, se é algo que eu consigo responder. E aqui o resultado, basicamente, né, é a exibição, né, de toda essa cadeia de execução que nós fizemos, né. Então já dá para perceber que isso aqui é muito poderoso, né, a gente consegue ter uma visão aqui bem legal. Inclusive a gente pode até fazer comparativos aqui, né, dessas execuções, nós podemos subir dashboards aqui e até alertas desta execução aqui. Porém, tem uma coisa aqui a mais do Langsmith que eu acho muito legal,
você saber, e eu vou mostrar como fazer isso, que é criar a parte de evaluation, que basicamente vai permitir que a gente crie um dataset aqui de experimento, né? Enviando diversas perguntas e começar a olhar se o nosso grafo está efetivo para responder boa parte dos problemas que o nosso cliente vai trazer para nós. E não seria interessante a gente ficar, né, em tentativa e erro no chat ali, né, validando se isso está certo ou não, porque hoje, né, nós temos muitas ferramentas aqui que nos auxiliam nisso, né, que são essas ferramentas de evaluation aqui. O Langsmith tem evaluation, né, e vai permitir que a gente crie um experimento aqui, né, que basicamente vai pegar uma lista de textos que nós vamos criar, né, e vai executar esse teste para nós. Então, para fazer isso, nós vamos criar agora um arquivo chamado evaluation. Aqui, eu abri, eu vou colocar. Eu falei evaluations, mas eu vou colocar evals, para reduzir aqui o nome, tá? Maravilha. E agora eu vou começar a escrever esse meu evals com este meu teste. Então, basicamente, a gente vai escrever todo o nosso workflow aqui para garantir que esteja funcionando como nós gostaríamos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o famoso importar um monte de coisa, mas eu vou explicar o que eu estou importando aqui. Então, eu estou importando o OS, o próprio .env, o Langsmith, a parte de client wrappers. Estou importando os evals de LLM e prompts aqui para mim, então eu vou criar aqui um juiz, né? Então isso é uma técnica aqui que basicamente é quase que autoexplicativa, vai dizer tá certo, tá errado. Obviamente é muito mais além disso que eu estou comentando, mas aqui para este momento entenda que ele é basicamente isso. Já vou ajustar aqui meu FAQ, né, para não ter aquele problema lá. Aqui eu tenho a minha mensagem, como aí uma message. Aqui eu vou ter o meu próprio workflow, né? Então é aquele meu grafo, né, que a gente criou de execução. Então eu estou apenas importando ele para cá. E eu tenho a OpenAI aqui, que é onde vai estar rodando meu cliente desse teste. Então, primeira coisa, eu vou carregar, né, as configurações, então go.env, vou pegar a chave de API key, é igual a OS, que é env, aqui, legal, pegar a OpenAI, vou verificar se ela está aqui, só por garantia, e vou fazer um rise aqui. Agora, eu vou pegar meu cliente aqui, legal. Esse meu cliente aqui é do Langsmith, tá? Eu estou pegando. Vou agora pegar o cliente da OpenAI e vou falar que ele é um wrapper aqui, ponto, wrap da OpenAI, vai ser onde vai estar a minha execução. Vou chamar a OpenAI aqui, só tirar essa sugestão que ele colocou aqui, vou deixar só da OpenAI aqui. E agora eu vou criar o meu ID de dataset. Então aqui vão ter inputs, né, de textos e as saídas que eu gostaria que ele tivesse fazendo para cada um desses casos aqui, que é basicamente olhar no meu estado se a intenção foi a que eu imaginava que ele teria feito se eu mandasse uma pergunta de oi, quero saber sobre meu cartão de crédito. Então, quando eu mando isso, eu quero ver se a intenção dentro do meu estado está como cartão de crédito. Então, primeira coisa, para que eu possa chegar nisso, é fazer id dataset aqui. Eu vou chamar de id bank evals na versão 1. Então esse ID aqui é se eu quiser criar vários datasets, né? Então eu vou ter vários estilos de teste, né? Para eu possa executar com o meu eval. Vou vir aqui em dataset, light, create dataset. Nós vamos colocar um dataset name, que é o meu próprio ID do meu dataset, e vou colocar uma description aqui. Evaluation dataset para o MDBank fax. Então, legal. Aqui, para ganhar em tempo, eu já escrevi alguns exemplos. Obviamente, eu até pedi para o ChatGPT me ajudar nesse aspecto aqui, para colocar bastante testes que eu gostaria, né? E nesse caso, as sugestões foram essas aqui. Então, reparem, né, que eu tenho aqui, oi, quero saber sobre o meu cartão de crédito, que eu espero que a intenção seja cartão de crédito. Então, aqui estão intenções de cartão de crédito. Aqui de investimento, né? Como posso investir meu dinheiro? Espero que esteja em investimento. Conta corrente, eu espero que esteja exibindo conta corrente. Empréstimo, espero que esteja exibindo as de empréstimo. Dúvidas gerais é aquela outra, então eu não vou conseguir responder, mas eu quero testar se ele ficou como outro, né? Perguntas de saldo e extrato e as de boleto.
Então, maravilha. Aqui eu já tenho meu dataset. E aí eu vou criar esse dataset. Então eu vou falar cliente.create. Os exemplos, para mim, vai ser dataset ID, aquele meu ID, e os exemplos que eu forneci. Agora, eu vou criar o workflow lá do meu agente. Então eu vou falar para ele que ele é workflow, create workflow aqui. Então eu já tenho meu workflow, não preciso nomeá-lo aqui. Vou colocar o target de execução, né, aqui para mim. É assim que o Langsmith consegue saber o que ele precisa executar. Então, vou falar para ele que ele tem um input, que é do tipo dicionário, dict aqui também. E agora eu vou manipular aqui o meu estado. Eu vou falar que eu quero o estado de FAQ. Ele tem messages. Vamos abrir aqui com uma message, contents, input, mensagem. Legal. Essa mensagem está vindo daqui, né? Inputs, né? Mensagem, tá? Essa messages aqui é de dentro do meu contexto lá do grafo, então não é essa que eu escrevi aqui. Result aqui é do próprio workflow invoke. Então nós vamos invocar aqui o state, né? Nós vamos fazer um if instance result aqui tem que ser um dict. O state é backstage aqui result. Então aqui eu estou verificando, né? Se retornou um dict, senão ele converte de volta para o facstate nosso do banco lá, do MDBank. Então agora eu vou falar para ele que ele é um state result aqui e basicamente eu vou retornar a intenção, né? Do state de intenção. Então aqui eu vou pegar, né, a intenção que eu executei. E aí eu vou criar um avaliador aqui chamado de avaliador de corretude, né? Então ele é um juiz aqui, né, que eu quero garantir ali, né, no meu eval ou meu evaluator, né, que quando eu passo aqueles resultados, né, ele use como referência o que ele aprendeu, veja a saída e me diz que está batendo isso tudo, né? Então é esse avaliador que nós vamos escrever agora. Então eu vou falar para ele que ele é um def correctness evaluator. Os inputs são do tipo dict, o output é um dict, o reference output é dict, e aqui ele veio com muita coisa. Deixa eu tirar, né? Eu não vou colocar. Legal, então tá. Então agora eu tenho inputs, eu tenho o outputs e eu tenho a prediction, só que eu não vou usar esse nome aqui, eu vou usar como reference outputs. Legal. Isso tudo aqui eu peguei na documentação do próprio Langsmith, né? Então, quando você clica para criar um novo experimento, né? Ele já devolve aqui, ó, o código bonitinho. Então eu peguei esse código aqui direto da doc aqui. Legal. Agora eu vou falar para ele que ele tem um evaluator que é do tipo create LLM as a judge, né? Aqui, então uma técnica aqui para mim. Eu vou falar para ele o tipo de prompt que eu vou usar. Isso já vem, tá, da própria biblioteca. Lembrando que eu importei daqui, ó, dos evals do Langsmith. Vou falar qual que é o modelo que ele vai usar aqui. Então eu vou usar um OpenAI O3 Mini e vou falar o tipo de feedback que eu desejo aqui. Feedback é do tipo ness. Essa palavrinha aqui ela é um pouquinho chatinha, tá? Vou até confirmar aqui. Legal, tá certinho. Então, agora eu vou falar para ele qual que é o eval result, né? Então, eval result é do tipo evaluator, né? Aqui para mim. Vou falar para ele que ele tem o inputs vindo de inputs, o outputs de outputs e o reference outputs de reference outputs. E agora eu vou retornar, né, o eval result. Legal. Agora, né, que eu já escrevi o padrão, né, eu vou rodar o meu experimento, né? Para isso, então eu vou colocar experiment results aqui, evaluate. Agora é o meu target, né, que é aquela minha execução. Vamos colocar aqui para ele o data é o meu ID do dataset. Então agora eu vou executar, né, de fato, e colocar um evaluator aqui. Você pode colocar mais de um evaluator, ou seja, é mais de um eval, vamos dizer assim, né, no seu experimento, para ver se ele está
batendo com o que você gostaria, tá? É basicamente isso que a gente vai escrever. Esse evaluators aqui, esse nome não está correto, vamos abrir aqui, né? Falando que ele é o Kubernetes Evaluator. Vamos ver se está aqui, beleza? Está com o nome certinho. Eu vou colocar aqui o nome do meu experimento, então aqui é o nome do experimento, não do dataset. Né? Então, MDFake Entity Classification V1 aqui, só que eu vou, na verdade, deixar aqui como workflow, vou alterar só o que o Copilot me devolveu, e máxima de concorrência de execução eu vou deixar como 2 aqui. Legal, acredito que esteja tudo certinho. Vamos vir aqui ó, e apagar, né, esses experimentos aqui, porque agora a gente quer executar um novo aqui. Legal, vamos ver se está tudo certo. Agora, chamando, né, o nosso experimento. Eu vou pausar aqui esta execução agora, porque eu não quero mais aquela visão do Lensmith, né, aqui para mim. E então, nós vamos executar aqui Python e false. Está tudo certinho, ele não vai dar nenhum erro. Vou pausar aqui, a gente vai ficar esperando. Bom, depois que a gente acabou executando ali, eu percebi que tinha uns errinhos aqui, né? Então eu fiz alguns ajustes aqui no nosso código, onde basicamente eu alterei aqui o experiment prefix, porque ele não estava certo, né? Eu acabei colocando só experimento aqui, então isso não estava correto no nosso código. Aqui no workflow, eu também deixei o compile, né? Porque isso aqui ficou faltando. E agora sim, né, com esses pequenos ajustes, nós podemos verificar o resultado da nossa execução. E também vale mencionar, eu coloquei aqui uma V3, né, porque eu já tinha execuções aqui para ele não dar aquele errinho de identificação. E outra coisa aqui foi a alteração, né, lembrando do prefixo. Então, isso foi as alterações que a gente realizou aqui. Também deixei alguns exemplos a mais aqui de investimento. Vamos ver agora se o nosso experimento executa corretamente. Então, como a gente pode perceber aqui, né, ele está mostrando, né, que ele está executando o experimento aqui. Então, eu já vou clicar aqui nessa execução para a gente poder ver, né, o resultado. Ver aqui, ele está abrindo aqui para nós. Então, legal. Aqui, como a gente pode perceber agora, né, tem o nosso experimento, né, são 23 exemplos, né, que ele executou certinho aqui agora. Então aqui está, né, as completions e o prompt executado. Vamos dar uma olhada aqui no que ele fez. E olha só que legal, né? A gente já consegue ver aqui aquelas que falharam, né, as intenções que não estavam certas. Então vamos colocar aqui um ordenamento na ferramenta. Aqui estão as que não deram certo. Vamos ver, né? Então, qual é o meu saldo atual? Né? Então, ele está mostrando aqui que a intenção era saldo, ficou outro. Aqui era pagamento, ficou outro, né? Extrato, ficou conta corrente. Pagamento ficou outro. Investimento ficou outro, né? Então, quais são as opções de fundos disponíveis? Ele não entendeu. E como solicitar financiamento. Se a gente clicar aqui no trace de execução, nós conseguimos ver, né, aqui o que ele fez, né? Então ele recebeu a mensagem, executou o modelo. Então repare que o que mais demora aqui é justamente o LLM, né? Ficou 1.40 aqui. Agora, para extrair a intenção, checar a intenção, o erro e o resultado são bem rápidos, né? E o que ocorreu aqui ele responde, né? Ele dá um erro de intenção, nós colocamos isso, né, para que ele ficasse como outro, né? Aqui, então o resultado é outro. Não significa que não esteja totalmente certo, né? Mas ele não respondeu o que nós gostaríamos, né? Então essa intenção que foi enviada aqui acabou não refletindo o que o cliente desejaria, que era falar sobre o saldo, né? Porque ficou outro. Então isso aqui é muito legal, bem poderoso. Já dá para perceber que a gente consegue fazer bastante coisa aqui com isso. Daria para fazer mais experimentos aqui, assim como daria também para colocar mais evaluators aqui de teste. Como você pode perceber aqui, nós temos outros aqui, né? Nós utilizamos esse, mas perceba que tem aqui de alucinação, e coisas e até para checar código aqui. Então tem bastante coisa aqui, né, que dá para a gente testar. Dá para perceber aqui
o P50 de latência, o P99 de latência, aqui, número de repetições que ele fez, quanto deu de erro, até o repositório de onde isso daqui se encontra desse projeto. É possível colocar tags aqui também e dá para fazer bastante coisa aqui com o nosso Evaluator, né? Então é bem poderoso isso que a gente aprendeu aqui hoje. Eu espero que venha te ajudar de alguma forma. E se te ajudou, eu peço que você deixe um curtir aqui no vídeo, compartilhe. É isso por hoje. Obrigado e um grande abraço do ND.